Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Ó, eu interrompi aqui, vamos de novo, vai. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que consigamos então aproveitar essa linda oportunidade para o trabalho. Hoje, quem vai fazer a palestra, né? A palestra humilde aqui, claro, né? Dentro do que eu posso apresentar para vocês, sou eu. Quem pode apresentar para vocês sou eu. Então, na verdade, sou eu que vou falar um pouquinho para vocês aqui, realmente, de uma coisa que todos nós temos. Todos nós, realmente, aqui na Terra, na maioria, temos e ainda alguns em abundância, na verdade, sobre o medo. Aqui, quem tem medo? Quem tem medo? A maioria tem medo. Quem realmente está nos momentos da sua vida e realmente se apercebe de uma dificuldade tem medo. Quem não tem medo, como disse nosso irmão Gilberto na palestra passada, da morte. Quem não tem medo muitas vezes de um trabalho difícil que temos. Quem não tem medo às vezes de chegar em casa e tomar uma bronca da esposa. Brincadeira. Quem não tem medo, gente, de ver os filhos realmente mergulhados nas drogas. Não é verdade? Quem não tem medo realmente de estar muitas vezes perdendo a reencarnação pelas próprias vicissitudes? Então nós todos temos esse medo. E a gente, por incrível que pareça, esse medo que está realmente dentro de nós, porque a gente acha assim, esse medo que a gente tem é realmente um medo que é externo. Na verdade, esse medo não é externo, esse medo é interno, ele está dentro de nós. Esse medo é uma fragilidade, é uma insegurança que nós mantemos, que nós temos em nossa existência, que nos faz realmente temer, que faz muitas vezes a gente se prejudicar em um monte de coisas que a gente faz na nossa existência. Porque o que acontece? Quando a gente, por exemplo, quer agradar o nosso semelhante, realmente fazendo algo para o próximo e esquecendo de nós mesmos, nós estamos, na verdade, fazendo e nos prejudicando. E realmente este medo em que temos dentro dos nossos corações nos fazem realmente estar agradando. Então, hoje para que eu agrade a minha esposa, eu estou com medo de errar, de ter um problema com ela, então realmente eu vou estar neste momento pensando nela acima de mim. Então a gente está sempre preocupado com o próximo, a gente está preocupado. A gente estava brincando aqui, o Saulo estava conversando com a gente. No sábado, fazendo a palestra dele muito bonita, e ele estava falando, a gente tem medo de ir lá e colocar no Facebook ou nos lugares para quem que a gente vai votar. A gente tem medo, na verdade, de estar junto com os nossos irmãos de caminhada e realmente falando para eles algumas vezes as verdades em que sentimos e o que nos traz realmente. Nós nos introduzimos, nós nos colocamos, nós nos fechamos e realmente deixamos de dar o melhor, deixamos de dar muitas vezes o melhor para o nosso irmão que está ali. E na maioria das vezes nós nos justificamos desses nossos erros, justificamos os erros que nós temos. Peraí, eu não posso ser melhor que o Robson porque o Robson grava uma imagem excelente. Então eu não posso ser melhor que o Robson, ele já grava a imagem, deixa ele fazer. Então a gente justifica, isso a gente desde criança, né? Assim, meu irmão é mais inteligente que eu, deixa que ele faz. Estou na escola, ele é mais inteligente, deixa. Então a gente deixa de buscar algo a mais, a gente deixa de progredir, a gente deixa de buscar pelo medo e muitas vezes justificando em nossos irmãos que muitas vezes sabem mais do que nós. E digo mais, meus irmãos, que infelizmente nós temos isso. Nós queremos nos espelhar nas pessoas, mas não para seguir os seus exemplos. Queremos ser igual a essas pessoas. E isso não é bom para nós. Nós não devemos ser igual às pessoas. Eu não tenho que ser igual ao José Sola. O José Sola era um espírito, eu sou o outro. Na verdade, ele é melhor. Mas mesmo assim, ele é um espírito que lutou, galgou, teve maturidade, passou por várias existências, realmente teve muitos momentos da vida dele em que ele teve que estar ali batalhando. E quando ele esteve batalhando, vamos usar o nosso irmão José Sola aqui como exemplo, o que aconteceu? Ele esteve em todos os momentos da vida dele tendo facilidades? Não. Os momentos da vida dele, em que ele vivenciou as dificuldades,
Ele teve que ir para a escola, por exemplo, descalço, porque não tinha um sapatinho. E realmente, naquele momento que ele não tinha um sapatinho para a escola, se ele ficasse com medo, ele não teria estudado, ele não teria se formado, ele não estaria fazendo a instituição do Vicente José de Mococa. Se ele tivesse que escrever num papelzinho ali de pão, estivesse com medo, estivesse com receio, pensando que os outros iriam falar, preocupado com as coisas, preocupado com o externo, realmente ele não estaria realmente evoluindo nessa existência. E é por isso que muitas vezes ele me falava, e realmente eu acho isso muito bonito da parte dele, que nós temos que ser teimosos. Se acreditamos em alguma coisa, nós temos que ir em frente. Se acreditamos em algo, temos que ir em frente, porque desde criança nós realmente temos esse medo, não é verdade? O medo do escuro. Muitas vezes os pais querem proteger os filhos, nós pais queremos proteger os filhos, e acabamos muitas vezes dando uma estragadinha em alguns momentos das crianças, e elas começam a adquirir medos da vida, não é verdade? Na maioria das vezes a gente faz a maioria das coisas certas, os pais fazem a maior parte das coisas certas, mas só que em alguns momentos nós erramos porque somos passíveis de erro, nós podemos errar, nós erramos porque somos imperfeitos, e mesmo dando o melhor de nós, a nossa educação, lutando, falando, realmente dando conselho, nós podemos errar. Só que quando erramos, nós também voltamos lá e nos justificamos. Na verdade eu errei, eu fui fraco, eu na verdade não deveria ter feito isso, eu na verdade estava realmente muito errado. E aí a gente começa a achar milhares de desculpas. A gente procura tanta desculpa, mas tanta desculpa para as coisas que a gente tem que enfrentar, que a gente deixa de lutar para aquilo que nós queremos e que gostamos. Ah, mas eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser psicólogo. Tá bom, vai lá, luta. Ah, não conseguiu? Não tenha medo de tentar uma outra coisa. Busque um plano B, busque uma outra resposta. Vá atrás de algo que também te complete. Nós somos, na verdade, espíritos eternos a caminho da luz da evolução. Temos dentro de nós realmente múltiplas experiências de encarnações passadas. E nós não viemos à Terra realmente ali para estarmos parados ociosos. E é uma coisa que eu sempre digo, nós viemos à Terra com uma tarefa, com uma missão. Na verdade, viemos como tarefeiros. Depende de nós nos tornarmos missionários ou não, mas todos nós somos missionários, viemos com uma missão do lado de lá. Só que quando chegamos aqui na Terra, nós temos os nossos medos, temos as nossas angústias, temos nossos pesares, e realmente deixamos de fazer algo que pode estar ajudando para nós e ajudando os nossos semelhantes. E a gente, por incrível que pareça, meus irmãozinhos, a gente sempre coloca desculpa no passado. A gente sempre coloca desculpa na reencarnação passada, no que aconteceu, no que eu fui, não sei o quê. Aí que a gente fala, a primeira coisa que a gente fala, vamos fazer uma regressão de memória, não é verdade? Todo mundo quer fazer regressão de memória. Aí a gente fala assim, vamos fazer uma regressão de memória. Só que na hora de fazer a regressão de memória, a gente sempre acha, as mulheres, eu fui Cleópatra, não é verdade? Os homens, eu fui um grande guerreiro, não é verdade? Na verdade, eu fui um rei, eu fui um príncipe. Na verdade, a gente sempre acha isso. Só que quando a gente vai fazer regressão de memória realmente, vai dar uma olhadinha lá, realmente a gente foi, né? Alguns momentos pode ter sido? Pode, mas alguns outros momentos, a gente foi, na maioria das vezes, a gente foi lá o plebeu mesmo, que errou várias vezes, cometemos os crimes, e realmente cometemos coisas erradas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela reencarnação atual, não necessita fazer regressão de memória. A gente olha no espelho, vê, se analisa, busca, que você com certeza vai saber como que você é, como que você age. Aí você vai falar, bom, desse jeito que eu sou, indo para a instituição José de Mococa, ajudando, fazendo caridade, buscando o bem, sem nada disso, eu acho que não era boa coisa não, né? Então, na verdade, essa é a realidade. Nós buscamos, né? E eu vou até falar um caso de Divaldo, que Divaldo falou, né? Passou pra gente. Tinha um trabalhador da casa espírita lá que ele trabalhava, que ele trabalha, né? Da mansão, como que é? Mansão do Caminho, que trabalha lá. Isso eu vi, logicamente, no YouTube, do irmão que faz a palestra que você foi assistir, Marcelo, Rossandro. Eu vi dele falando sobre isso. E ele fala, o irmão lá, o palestrante, chega lá e fala assim, bom, Divaldo, não aguento mais,
dá mais para trabalhar, tá difícil, eu faço palestras, eu não consigo fazer palestra, porque na verdade eu tô com medo. Valdo, mas por que você está com medo? Eu tenho muitas sombras, a minha vida é um lodo, na verdade eu estou realmente triste. E aí o que acontece? Divaldo chega para ele e fala assim: como fazemos para estar limpando um cano sujo? Aí ele responde, o palestrante, né? Fala assim: nós jogamos água limpa. É isso que temos que fazer. Quando o cano está sujo em nossa vida, cheio de lodo, jogamos água limpa. E o que é água limpa? É o trabalho. Jogamos realmente algo de melhor para estar limpando aquele cano sujo, realmente fazendo com que aquela água, na verdade, ela se torne cristalina, ela se torne pura. E na verdade, meus irmãos, é de uma tal pureza em que nós temos, porque somos atributos de Deus e mantemos realmente tudo dele, nós somos imagem e semelhança de Deus em seus atributos, em tudo que ele nos deixa, porque nós nos tornamos algumas vezes amedrontados nos momentos difíceis da nossa existência, moralmente falando. Por quê? Porque temos, em primeiro lugar, o instinto em que trazemos ali dos reinos, do reino animal, dos reinos ali da fiera evolucionista lá atrás, em que fomos desenvolvendo, que eram os instintos que nos fazem a preservação do ser. Só que, chegando aqui no reino hominal, nós ainda escorregamos, estamos difíceis de tirar essa raiz que nos encontramos. E é tão verdade isso, que, falando não só do medo, vamos usar um outro exemplo. Quando nós estamos no carro andando, no trânsito, muitas vezes a gente faz o quê? A gente agride um irmão que muitas vezes nos fecha de tal maneira que a gente volta lá no tempo dos animais, na verdade, não posso dizer dos macacos, macacos são inteligentes, né? Na verdade ali dos felinos, querendo atacar, dos primatas, não, dos animais mesmo, querendo atacar realmente os nossos semelhantes que estão ali tão perto. Então a gente carrega esses instintos, essas inferioridades que a gente tem que lutar para trabalhar. É errado termos medo, gente? É ruim termos medo? Não. Esse medo é natural em nossas existências, como eu falei. Pode vir da infância, pode vir de reencarnações passadas, pode vir de agora, pode vir realmente da nossa existência. Depende de como nós agimos. Eu vou até falar aqui para vocês, de novo, usando exemplo do nosso irmão José Sola. O nosso irmão José Sola, ele ficou doente lá, todo mundo acompanhou. José Sola, para quem não conhece, foi um fundador da nossa casa de caridade. A maioria aqui conhece, né? Um grande fundador, um espírito realmente de grande luz, né? De grandes momentos de estudo que ele teve na vida dele, uma alma muito boa. Ele teve doente, ficou doente. Quando ele ficou doente, é ruim ficar falando isso, mas serve como aprendizado para a gente. Porque quando ele ficou doente, passou mal, eu estava no hospital, o pessoal me ligou, fui correndo, peguei, teve um AVC, tá, vamos resumir, ficou internado. Gente, eu sou ser humano, eu tive um dos maiores medos da minha vida. Por quê? Eu tive medo de perder a pessoa que eu tanto amo. Eu tive medo de estar longe dele. Eu tive medo realmente do que aconteceria dali para frente. Eu tive medo do que aconteceria com as minhas irmãs, com a minha família, com o grupo de José de Mococa. Eu tive medo. Mas o que eu fiz isso? O que eu fiz? Eu utilizei de todos os conhecimentos que eu tinha da doutrina que ele me passou, que Allan Kardec, Jesus nos passou, óbvio, mas que ele diretamente me passou. E realmente utilizei esse e falei, peraí, eu não posso ter medo, eu tenho que ter coragem, eu tenho que incentivar, eu tenho que mostrar aos irmãos que neste momento nós estamos passando pelo momento de renovação da alma do seu José Sola e da nossa, que nem diz o nosso irmão Marcelo. Nós aprendemos com ele até lá, né, Marcelo, doente. Nós aprendemos com o irmão até ali doente. E realmente, naquele momento de medo, quem nos aparece à frente? Quem? Os amigos espirituais e os amigos da terra, gente. Os amigos. Quantos irmãos não vieram até mim, me abraçaram, minhas irmãs, e nós nos abraçamos porque todos nós amávamos demais ele. Então, um reconfortando o outro, um reconfortando o medo do outro, um reconfortando as angústias
angústias, as ansiedades, um reconfortando realmente a tristeza desses irmãos. E aí a gente cai no quê? A gente cai no que Saulo nos disse no sábado, na família, a célula importante da sociedade. Por que a gente cai na família? Porque a família tem que ter uma estrutura, ela tem que buscar o máximo possível o equilíbrio para estar lançando ao mundo realmente pessoas corajosas, dispostas, alegres. Nós temos os nossos filhos e quando pequeno é muito normal os nossos filhos terem medo. A primeira prova, vamos voltar atrás, a primeira caminhada, não é verdade? Aí depois vem as caídas, andar de bicicleta, depois ali tem realmente os momentos de fazer a primeira prova. Quem não tem filho, quem já não se lembra, né? Quem não se lembra de ter a primeira prova? Nossa Senhora, a primeira prova realmente é aquela que a gente tem o maior medo. Eu tenho o meu filhinho, né, os dois, né, o Thiago e o Gabriel. Os dois, da mesma forma, foi igualzinho. Quando eu fazer a primeira prova, ficaram morrendo de medo da primeira prova. Ai, não sei o que. Eu falei, filho, relaxa, calma. Papai está aqui. Se você não for tão bem, a gente estuda de novo e consegue, a gente chega lá. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos passa realmente a tarefa. E no momento que você está com medo de agir, Ele estende as mãos, né? Figuradamente falando, estende as mãos e diz: vem, meu filho, que eu te auxilio. Vem, meu filho, que eu te guiarei para um momento de paz. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso porque ficamos cegos muitas vezes pelo medo, pelo ódio, pelo rancor e pelas deficiências realmente que temos em nossos espíritos e não conseguimos enxergar que aquele Pai Celeste está nos dando a oportunidade. Quem assistiu aquele filme do Ghost, em que a Opigird, né, fala, ela foi dar o cheque ali para a freira, né? Ela foi estender a mão para dar o cheque para a freira, quando ela deu o cheque para a freira, o que aconteceu? A freira segurou. Eu não queria soltar o cheque de jeito nenhum. A gente faz isso com Deus. A gente fala assim, ó, eu vou doar para você, Deus, mas eu vou doar. Então, a gente fica naquele medo até mesmo de estar entrando em oração, de buscar Deus realmente, de estar buscando o Pai, mas a amplitude. Numa reunião de desobsessão, em que tivemos aqui na Terra também, aqui na casa, o Espírito chegou e falou assim, que na verdade ele tinha muito medo, que na verdade ele estava muita dificuldade, e aí o Carlos, o doutrinador, estava doutrinando ele. E aí ele pegou e falou para ele, né? Falou, mas quem é você? Você esteve lá junto conosco, não sei o quê, né? Você também, não sei o que lá. Aí o Carlos falou, eu estive, não estou mais e você pode estar comigo. Então se a gente começar a colocar realmente dentro dos nossos corações essa vontade de querer, de crescer, porque nós nos classificamos muito por qualquer coisa. O que você é? Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou pedreiro, eu sou servente, eu sou faxineira, eu sou dona de casa. Você se classifica pelo que você faz temporariamente nessa existência. Só que, gente, a gente não é o que fazemos nessa existência. A gente é eternos, nós somos eternos. Nós somos realmente ao infinito, então temos muito conhecimento e vamos angariar mais conhecimentos ainda por experiências diferenciadas em nossa vida. E a desculpa de sempre, né? Principalmente em casa de caridade, né? Nas casas espíritas, realmente acontece muito isso. Meu irmão, vamos lá, vamos para o trabalho. Aí a pessoa já com medo, não posso, eu não vou conseguir. Não vou? Imagina, vamos sentar na mesa para fazer um trabalho de desobsessão, vamos sentar na mesa para você ser um médium? Não é? Vamos fazer uma palestra? E uma coisa que meu pai também falava, eu pensava muito isso, falava para mim, falava para o Marcelo, falava para todo mundo aqui passando. Ele falava desse jeito, ele falava assim, vocês não tem que estar preparados para fazer, vocês não tem que se preparar para fazer palestra. Vocês têm que estar preparados todos os dias. Vocês têm que estar preparados realmente todos os dias para isso. E nós realmente nos amedrontamos de tal maneira que a gente deixa de fazer algo de melhor. A gente deixa de buscar. A gente deixa realmente de estar utilizando essa parte boa que temos, que vem dos atributos de Deus.
É interessante porque nós podemos utilizar, na verdade, diante de nós, a prática realmente da sedução ou da compenetração dos nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos de diversas maneiras, não é verdade? Vamos entender bem claro isso. Gandhi nasceu quase na mesma época que Hitler, tá? Nós nascemos perto ali, Gandhi e Hitler na mesma época. Só que o que acontece? O Gandhi e o Hitler eram duas pessoas extremamente diferentes. Eles utilizavam realmente da sua predominância, do magnetismo em que tinham como alma eternas, mas um para o bem e o outro para o mal. Então, se nós viemos à Terra com as profissões que estamos, é porque temos que ter essas profissões que temos. Ao médico que realmente opera, eu vi isso daí do Rossandro também, o médico que opera com as suas mãos, com certeza deve ter executado grandes atrocidades no passado com as mesmas mãos e hoje veio para curar. Aquele que na verdade vem para mostrar através da mente, com os advogados para defender as leis, os juízes, tendo uma oportunidade de fazer algo diferente, lutando contra as pessoas que estão fazendo mal, com certeza eles já estiveram compenetrados desse mesmo mal e estiveram prejudicando essas pessoas. Aquele que vem para construir e erguer uma casa, que são os nossos irmãos pedreiros, serventes, que eles trabalham nas obras, na parte de obras, na verdade, esses irmãos foram aqueles que destruíram, na verdade, igrejas, casas, fizeram tanto mal e atrocidades aos nossos irmãos que precisam. Lembram do incêndio de Joelma? Que ali estavam espíritos realmente na reencarnação para... teu nome é reencarnação coletiva, ou seja, um resgate de dívida coletiva, uma reharmonização coletiva. E esses irmãos estavam fazendo o quê? Eles estavam ali naquela mesma hora para reparar o passado. Digo a vocês, eles estiveram com medo? Muito. Eles estiveram realmente amedrontados? Muito. E digo mais a vocês, os espíritos socorristas que ali estavam tiveram medo? Sim. Os espíritos socorristas também, para ajudar o máximo possível a gente fazer. Mas como assim? A gente chega e vai lá no André Luiz e vê quantos nossos irmãos lá no nosso lar realmente estiveram ainda naquele momento em que estava havendo a guerra mundial aqui, eles estavam em preces, realmente, na verdade, com aquele medo para estar ajudando os irmãos. Então, nem sempre o medo é realmente algo negativo. Lembram-se do livro também de Obreiros da Vida Eterna, em que o André Luiz, Luciana, Zenóbia estavam ali na casa transitória, e naquele momento os irmãos das trevas, em urros, em desespero, vieram lá querendo dominar ali a casa transitória. E aí o que eles fizeram? André Luiz, vamos entrar em prece rapidinho, não é verdade? O que é isso? Ele se amedrontou com as vozes, com os urros ensurdecedores, e naquele momento, vamos entrar em prece. A nossa irmã Zenóbia, que mais preparada estava, disse: as nossas preces já foram feitas, temos que nos proteger e agirmos. É isto que acontece conosco. Com medo deixamos de agir, deixamos de fazer, deixamos de colocar na balança e pesarmos realmente aquilo que é melhor para nós e irmos à frente. Com medo deixamos de nos mostrar as nossas opiniões, com medo deixamos muitas vezes de estar aproveitando as oportunidades. E quando temos aquele excesso de medo, meus irmãos, aquele excesso de medo de mais, o que vai acontecer com a gente? A obsessão. Por que obsessão? Porque a gente chama ao nosso lado quem a gente sintoniza, a lei da sintonia. Então, se estamos sintonizando com espíritos negativos, virão espíritos negativos. Se temos medo, damos oportunidade ainda mais para os espíritos obsessores que alicerçados a nós, de reencarnações passadas, venham e façam o que quiserem conosco. Se temos medo, ainda trazemos espíritos corriqueiros, na verdade esses que andam
realmente que precisam estar se satisfazendo, que são os espíritos vampirísticos, de nós mesmos. E é onde temos os nossos sonhos perturbadores, é onde temos realmente muitas vezes aqueles momentos em que realmente temos a dificuldade até mesmo de estar nos concentrando, estas entidades que infelizmente se alicerçam a nós. Só que, meus irmãos, quando se alicerçam a nós, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba nos prejudicando e prejudicando o próximo. Marcelo falou numa palestra, muito bem dito, que, na verdade, aqueles que mais têm culpa são os bons. Desculpa, os que mais são aqueles que mais culpa são aqueles que, na verdade, deixam de fazer o bem, que já têm o conhecimento e deixam de fazer o bem. Não aqueles que são maus, porque aqueles que são maus agem muitas vezes pela ignorância. Agora, você que é bom, realmente já tem o conhecimento e muitas vezes se omite. Peguei do Rossandro isso também. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa em que, uma pesquisa, na verdade, pela polícia científica de lá, tinha uma mulher que estava sendo alvejada por uma arma branca, aquela mesma que foi utilizada no Bolsonaro, para falar aqui em criança. E na verdade o que acontece? Ela foi alvejada algumas vezes, os vizinhos pegaram e começaram a gritar: para com isso, para com isso, para com isso. Aí ele, com medo, deixou de fazer, de continuar com um momento ali de fúria. Aí todos viram que ele tinha parado, desligaram as luzes e foram dormir novamente. E aí o que aconteceu? Ele continuou, aí eles viram que continuaram, os gritos continuaram, ligaram para a polícia. Quando ligaram para a polícia, infelizmente já era tarde. E aí fizeram uma pesquisa que as pessoas que são omissas, na verdade, elas, na verdade, prejudicam muito mais do que aquelas que realmente praticam o crime, pelo que eu tinha acabado de falar, que são apresentadas, na verdade, para todos nós. Aquele que muito lhe foi dado, muito será tido, na verdade. Então, se muito nos foi dado, conhecimento, não foi para que a gente viesse na Terra e ficasse aqui olhando para o teto. Não foi para que a gente viesse aqui para a casa espírita e estivéssemos realmente admirando a tia Fátima, porque é uma belezura, não é verdade? Não é isso. A gente veio aqui na Terra realmente para estar ajudando os nossos irmãos. E para ajudar os nossos irmãos, a gente tem que fazer o quê? Alguns momentos da nossa vida, alguns não, na maioria dos momentos da nossa vida, nós temos que perder este medo que temos e irmos à frente, buscarmos mesmos, querermos mais, né? Eu até marquei aqui, eu lembro do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, lembra do filme Todo-Poderoso que Jim Carrey faz, que na verdade ele fala assim: estou insatisfeito, não estou insatisfeito porque eu quero ser o cara lá do jornal que aparece. Na verdade, ele quer ser o cara do jornal que aparece, mas não fica contente, quer ser logo Deus, né? Aí ele pega e vira Deus, né? Deus dá a oportunidade, Morgan Freeman, né? Chega lá e dá pra ele a oportunidade, tá bom, você quer ser Deus, então seja Deus. Só fez besteira, na verdade, levantou o vestido da moça, na verdade pegou a lua para puxar, para trazer para perto, para fazer uma noite romântica, na verdade ele só fez besteira, começou a responder sim para todo mundo nos e-mails, na verdade, os pedidos que faziam para ele, sim, aí virou uma confusão danada, um monte de arquivo, enfim, quando nós pensamos em ser realmente alguém que nós não somos, a gente acaba se prejudicando, porque realmente não é aquilo que somos. Nós temos que nos esforçarmos sempre para sermos melhores, como eu estava falando no começo, para servir de exemplificação, mas realmente temos que entender que somos nós. Nós somos nós. Esmeralda, você vai continuar sendo Esmeralda, não tem jeito. Não vai ter jeito. Então quer dizer, Esmeralda vai ter que progredir, Esmeralda vai ter que lutar, Esmeralda não sei o que, eu não vou ser o seu solo, ninguém vai ser Jesus, mas a gente tem que usar tudo de exemplo que eles deram para nós, para que a gente pudesse crescer cada vez mais. E gente, eu vou dizer uma coisa bem legal para vocês, todos nós temos talento, todos nós temos um talento dentro de nós. Não adianta a gente falar, eu não tenho talento nenhum, não tem porque você não buscou, você tem um talento. Vai, desenvolve, alegre-se.
Porque para você descobrir que você tem um talento, em primeiro lugar, você tem que descobrir que você realmente é derivado de Deus, é importante para Deus e que realmente você precisa evoluir. E como espírita, você tem que acreditar que você tem um talento, porque você é derivado de Deus. Só que temos o nosso talento e a gente bate a cabeça procurando fazer algumas coisas que não são do nosso talento. Prontifique-se a fazer o que você tem, o que foi dado por Deus nesta reencarnação, nessa grande oportunidade pelos bons espíritos, para que você desenvolva esse talento, desenvolva esta melhoria em seu espírito, para estar ajudando os nossos irmãos. Porque se você desenvolver esse seu talento, você vai melhorar ainda mais. Ah, eu não sou bom de matemática, nossa, mas eu posso ser bom em ciência, em biologia. Ah, então é por isso que existem os médicos. Ah, eu posso não ser bom nisso, mas a mesma coisa acontece dentro de uma casa espírita. Ah, eu não sou muito bom para receber espírito, mas eu sou bom para doar energia. Eu sou bom para abraçar o irmão que precisa. Eu sou bom para amar, porque isto todos nós podemos, todos nós somos bons, todos nós temos esse amor, porque quem nos disse isso foi Jesus, que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Então ele sabia, com uma alma mestre maravilhoso divino, que ele podia muito. E aí digo mais, Moisés que estava lá, querendo tirar o pessoal lá do Egito para levar lá para Canaã, realmente sofreu uma dificuldade danada. As pessoas que estavam com ele tiveram medo, mas foram. Eles desenvolveram algo para eles naquele momento, porque era muito longe a caminhada. Não, eles não desenvolveram naquele momento, mas deixaram realmente para os irmãos que haveriam de vir o esclarecimento, toda aquela dificuldade, aquela renúncia. E no meio do deserto, muitas vezes os irmãos se revoltavam. Por quê? Porque eles preferiam estar no Egito, porque ali estavam tendo realmente mais facilidades. Mas espera aí, como assim? Lá eles eram escravos, quando eles queriam estar no Egito? É isso que acontece conosco, meus irmãos. Nós queremos viver no conforto. Nós queremos estar sempre no conforto. E quando estamos no conforto, é preferível do que passar por uma dificuldade, do que passarmos um deserto inteiro, passando por dificuldades, para conseguir esses irmãos chegarem em Canaã e nós chegarmos à nossa evolução. Não é verdade? Agora, vamos falar realmente do mestre dos mestres. Não é verdade? Este irmão foi Jesus, que estava conversando agora, né, Robson? Jesus Cristo esteve realmente naquele momento que estava com seus discípulos dizendo: vamos atravessar o rio e passar de um lado para o outro. Só que quando estavam passando de um lado para o outro, houve a turbulência, não é verdade? As águas, né? A se agitar. Naquele momento os discípulos ficaram o quê? Com muito medo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo, estavam descansando. E aí os discípulos desesperados chegaram a ele: mas como assim? Nesse momento tão perigoso, como você pode estar dormindo se as coisas estão difíceis? Ele disse: ó homens de pouca fé. A fé realmente vai nos fazer movimentar montanhas. A fé vai fazer com que percamos nosso medo. A fé vai fazer com que desenvolvamos realmente isso que temos em nós. E podemos também ir em outros irmãos mais usar isso como exemplo, como Chico, que esteve num avião e que naquele momento que esteve ele ali balançando, ele gritou, ficou com medo danado. Aí o irmão chegou, não foi? Chegou lá e falou: Chico, cala-te, por que grita tanto? Você não está vendo? O avião está balançando, eu vou morrer. Se for para morrer, morre em paz. Morre de dignidade, com silêncio. E aí o que ele fez? Ah, eu quero saber como, né? Começou, continuou falando. Não é verdade? Então conosco acontece a mesma coisa, né? E temos outros irmãos, temos Paulo e Estevão, que também passou, na verdade, quando ele era Paulo, não Paulo e Estevão, Paulo, quando ele era Saulo e se transformou realmente em Paulo, naquele momento, no deserto, nessa estrada de Damasco, em que ele visualizou Jesus, e naquele momento ele se enceguece, ele pede naquele momento, Jesus, né? Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E aí que Paulo, na verdade, diz, né? Não diz nada, mentira. Ele pega e chora e das suas lágrimas realmente sai a sua cegueira. E aí ele vai buscar onde a cura? Lá em Ananias. Só que até aquele momento ele ficou com medo danado. Ele se transformou num tecelão, ele realmente passou por momentos de dificuldade, passou por momentos realmente de tristeza, os irmãos o abandonaram, as pessoas o deixaram de lado. Muitos irmãos os deixarão de lado, muitos irmãos realmente que não estiverem aceitando a palavra de Jesus, realmente deixarão realmente de estar ao nosso lado. Mas eu vou dizer uma coisa, nós não devemos deixar de estar ao lado de ninguém. É isso para que viemos. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em nós, nós temos que estar dando uma oportunidade para que elas desenvolvam. Porque muitos de nós que temos medo, depressões, angústias, somos realmente levados até mesmo a pensar em suicídio, a pensar em tirarmos a nossa própria vida. Quando chegamos num momento de desespero, está realmente a necessidade da interferência da espiritualidade maior de nós. E entendam, meus irmãos, que tirar a vida nunca será realmente a solução para nada. A solução é sempre buscar Jesus. E digo mais, Jesus tinha medo? Jesus tinha medo, pessoal? Não. Por quê? Porque ele vivia a fé. Ele tinha segurança. Ele sabia que o amor realmente estaria alcançando a todos. Ele estava vendo realmente a humanidade de uma forma holística, ampla. Ele sabia que este momento em que vivemos na Terra é transitório e passageiro e nos serve para estarmos crescendo, evoluindo, galgando, realmente alcançando novas experiências. E se estivermos preocupados realmente em estar agradando o próximo, em estar fazendo algo para alguém, estaremos, na verdade, nos prejudicando a nós mesmos. Sigamos os ensinamentos do verdadeiro Mestre Jesus, porque este nos deixou realmente para as nossas vidas, não o temor, mas o amor que encobre a multidão dos nossos pecados. E quando tivermos a noção que todos nós somos pecadores e que um pecado pode auxiliar o outro pecado, qualquer seja nós, estaremos realmente galgando para a nossa felicidade. Que assim seja.